Olá, tudo bem? Meu nome é Igor Conte Coutinho. Eu estou aqui hoje para apresentar um resumo expandido, produzido junto à professora doutora Cristiane Nunes Francisco, minha orientadora, que tem como título Análise da distribuição de focos de calor na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, RBMA, no Rio de Janeiro. Antes de da gente entender os objetivos principais, eu quero que vocês entendam que o fogo é um fenômeno físico resultante da combinação entre oxigênio e uma substância qualquer. Isso pode acontecer tanto de forma antrópica quanto natural. Por isso é importante a gente também entender o monitoramento e detecção desses incêndios por meio dos satélites, e, obviamente, pelo processamento das imagens de satélite, que fornecem, grande parte das vezes, uma cobertura não só regional, mas como global dessas ocorrências de incêndio, de fogo e de calor também. Para isso, né, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mantém um banco de dados de monitoramento desses focos baseados em imagens de satélites, que é o BD Queimadas. Ao longo desses anos, o BD Queimadas ele veio lançando novos satélites e aquisitando novas imagens, né, incorporando principalmente, né, novos dados, tanto de satélites de órbita polar, quanto de satélites também geoestacionários, né, entre eles os mais importantes, né, o Aqua, o Terra, o TRMM, né, e os geoestacionários, o GOES, MSG. E outros também, né, como os mais novos são o VIRS e o NPP. Como você tem uma série de dados gerados a partir, né, dessa gama de sensores utilizados, a gente acaba encontrando uma série de dados, de focos repetidos, que vão acabar gerando uma certa multiplicidade de dados dentro, né, do mapeamento pelo INPE, no BD Queimadas. Portanto, nosso objetivo principal aqui vai ser, através da aplicação de uma metodologia para retirada de dados repetidos, compreender o padrão de distribuição de focos de calor no nosso recorte espacial de 2020, de 2000 a 2020, tendo como estudo de caso a reserva da biosfera da Mata Atlântica no Rio de Janeiro e a área do entorno. E para isso, nós utilizamos como material, primeiramente, o próprio BD Queimadas do INPE, né, que é esse banco de dados de monitoramento orbital desses focos de calor ativos, que corresponde tanto a fogo controlado, as queimadas, incêndios, a partir de 29 sensores ópticos orbitais, como nós vamos ver alguns aqui do lado, principalmente, né, relacionados às resoluções espaciais dele. Né? Nós temos sensores que vão variar de 1 a 4 quilômetros de resolução espacial. Isso tem uma determinância importante para nossa pesquisa, vocês vão entender logo, 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 né? Portanto, como você tem uma multiplicidade de focos, tanto pelo mesmo satélite, que acaba aquisitando mais de um dados, ou por outros satélites, né, por outros sensores nesse contexto, a gente tem uma necessidade, então, nós vimos uma necessidade, então, de reduzir ou excluir esses focos repetidos. E aí nós utilizamos, né, uma proposta, nós adaptamos uma proposta de Santos, que foi feita em 2015, uma dissertação, a partir, né, de um sistema de informações geográficas, de um SIG. Né? E para análise desses resultados, foram utilizadas algumas medidas estatísticas de tendência e coeficiente de correlação de dados. Portanto, como forma de reduzir esses focos, né, como passo a passo para reduzir esses focos, de forma mais direta, a gente entra com o dado dos focos, né, a gente propõe um levantamento de todos esses focos de calor presentes na área de estudo, né, e oriundos de todos os sensores orbitais. A gente cria um buffer em torno do foco, né, com um raio correspondente à resolução espacial do sensor, né, ou seja, por isso que é importante a gente adicionar a resolução do satélite e um outro passo importante, uma outra ação dentro da própria tabela de atributos vai ser separar as colunas de data e de hora. A partir daí, então, a gente gera esse buffer. Uma outra questão também vai ser a união desses buffers, né, caso os focos tenham sido registrados na mesma data. Por isso a importância de separar as datas. E por final, a gente gera esse centroide dos buffers que passam a ser os novos focos de calor, como a gente consegue observar dentro do nosso organograma de passo a passo. Né? É, Óbvio, para isso a gente gera uma série de resultados. Né? Os primeiros resultados a gente vai analisar, de certa forma, mediante a porcentagem de redução e a forma de redução que você vai ter. A gente começa a perceber que os focos de mesma data e área de estudo, né, nesse período de 2000 a 2020, num total, eles vão apresentar uma redução de cerca de 54,23%. Né? E aí, assim, a taxa de redução ela acaba não sendo uniforme. Você vê que há uma variação, né,
de certa forma, não padronizada, né, não uniforme em si, né, dessa taxa de redução ao longo desses 20 anos. Uma outra coisa interessante também da gente pensar é que ao longo dessa década, né, ao longo da década de 2000, você tem uma redução, ela se tornou maior de acordo com com o aumento do número de satélites também, ou seja, quanto mais satélites a gente obteve, né, a redução ela tendeu a ser maior. Principalmente quando a gente analisa o segundo recorte, né, que a gente vai ver de 2010 a 2020. Esse é um fator importante para a gente entender também, né, como que ao longo desse período todo, essa redução total, né, que vai ser de 52,43%, esses dados vão passar de 16.011, né, esses focos, né, passam de 16.011 para 7.617 focos também. Isso é interessante porque, assim, enquanto ao longo do período, né, e aí, mostrando nossos resultados em separado, né, enquanto nesse primeiro recorte a gente vai ter uma variação de 3 a 16 satélites, o segundo recorte a gente vai ter uma variação, né, de 2011 a 2020, a gente vai ter uma variação de 12 a 17 satélites, ou seja, a gente tem uma variação maior no número de satélites, né? Na verdade, tem mais satélites nesse segundo recorte, nesse segundo ponto que vai ser de 2011 a 2020. Isso vai fazer que a gente tenha, por exemplo, no primeiro, quanto o número de focos ele acabe sendo na casa das dezenas para centenas, né? Alcançando seu pico lá de 300 registros, né, sem repetição. Nesse segundo recorte, a gente vai ter lá a variação, basicamente, chegando a atingir quase 1.000 em 2014, né? Isso é importante para a gente entender como essa variação está associada também ao número de satélites. E aí, a partir disso, é, a gente percebe, né, que esse coeficiente de correlação entre os focos, né, pensando no coeficiente de correlação desses focos, você vai ter uma variação de 0,41 para 0,46 com os dados com e sem repetição, né? No primeiro período, esse valor vai variar pouco, ou seja, ele vai variar próximo ali a 0,4. Já no segundo período, a gente vai ter uma variação de menos 0,3, negativa nesse caso, né? E é interessante porque, assim, se a gente retira o valor de 2014, que seria o pico, né, desse registro desses focos, né, como se fosse um outlier, a gente vai ter um aumento desse coeficiente para, em média, ali próximo a menos 0,6. Outra análise de resultados que a gente também é um fator importante para a gente entender a pesquisa é a distribuição desses focos, né, no espaço. Portanto, aqui nesse mapa a gente tem como que a distribuição de fato dos focos com e sem repetição, né? E a gente percebe que nos focos totais, os focos em vermelho, não fica clara uma distribuição espacial na verdade não fica clara uma distribuição espacial porque toda a área de fato ela é tomada pelos focos. A gente percebe que não tem um padrão de distribuição tão concentrado como, por exemplo, você tem nos focos amarelos, que você tem duas áreas de maior concentração desses focos, né, principalmente na região central da área de estudo e uma porção mais a leste nesse sentido, né? Portanto, para finalizarmos, concluirmos a pesquisa, a gente tem que entender que, primeiro, as considerações que a gente vai levar são o seguinte: os coeficientes de correlação entre os números de focos, né, e os satélites, eles são ligeiramente maior com os dados tratados, ou seja, com os dados sem repetição. Outro ponto importante a salientar, né, é que esses coeficientes foram positivos e maior do que 0,4, somente a exceção, no caso, vai ser o segundo período de 2011 e 2020, que você tem uma baixa correlação ou uma correlação negativa, né? E as linhas de tendência que foram geradas, elas mostraram um crescimento tanto de satélite quanto de focos, né? Quando são analisados todo o período de estudo. E quando a gente, né, separa esses períodos, a gente verifica que, assim, há um crescimento, né, no primeiro período de 2000 a 2010 e há um decréscimo, né, né, no caso, há um decréscimo entre 2011 e 2020. Outro fator também importante é que nós concluímos é que, enquanto as linhas de tendência para os focos, né, dos dois períodos analisados, ela apresenta um ajuste muito baixo, há um aumento significativo no segundo período, quando nós retiramos lá o 2014, que seria esse dado maior, né? Tanto para os dados com e sem repetição, mostrando a importância do dado de 2014 como sendo um dado com maior aquisição, maior número de aquisição, né? E um outro fator também
a gente verifica um comportamento estatístico semelhante entre os dois grupos, ou seja, com e sem tratamento. Mas há uma diferença nítida na distribuição espacial desses focos, né? Percebemos quando analisamos o mapa também nesse sentido. E a gente verificou um aumento de número de casos de focos de calor para o segundo período, que não está correlacionado diretamente com o aumento do número de satélites, né? Já que aumentou no segundo período também. Portanto, para concluirmos, a metodologia utilizada ela se mostrou satisfatória. Por quê? Ela diminui a quantidade de dados sem alterar as medidas estatísticas, né? É, tanto para os dados quanto para os dados sem o tratamento, sem a redução. Portanto, agradeço a todos, né, pela atenção. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.